As finais do Campeonato Baiano de 2021 entraram para a história e não é exagero. É a primeira vez na história da competição que dois times de fora de Salvador vão disputar o título. No caso, Bahia de Feira e o Atlético de Alagoinhas. O duelo acabou virando uma espécie de tira-teima, já que reuniu os dois vice-campeões das edições anteriores. No caso, o Bahia de Feira em 2019 e o Atlético de Alagoinhas em 2020. Por isso a gente decidiu relembrar aqui outras 6 decisões alternativas de campeonatos estaduais, reunindo sempre rivais que não fossem das capitais. Então, roda aí a vinheta e vamos lembrar essas histórias. Antes da lista, deixa um recado para você. Quer acompanhar jogos ao vivo do campeonato alemão, do campeonato francês, notícias, informações e estatísticas? Só baixar o aplicativo OneFootball, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Tudo isso de informação para você tá lá, ok? Bragantino, campeão paulista de 1990. A gente começa aqui com a final que talvez seja a mais conhecida dessa lista. Bragantino e Novo Horizontino no Paulistão de 1990. A fase que definia os finalistas tinha 14 times divididos em 2 grupos de 7. Então cada time jogaria em turno e retorno dentro de cada grupo e o vencedor de cada grupo iria para a final. Palmeiras era candidato à final no grupo vermelho, só que chegou à última rodada dependendo de uma combinação de resultados. O Novo Horizontino, que era o principal rival, até tropeçou contra a Portuguesa e ficou no empate. Só que o Palmeiras também empatou com a Ferroviária, então o Novo Horizontino confirmou a vaga para a final. No outro grupo, o grupo preto, o Bragantino chegou à última rodada na liderança e tinha pela frente o Corinthians. Os dois times se enfrentaram em Bragança Paulista, o Bragantino tinha vantagem do empate e acabou empatando. Então eliminou o Corinthians e foi para a final contra o Novo Horizontino. Na decisão, empate por 1-1 em Novo Horizonte, empate por 1-1 em Bragança Paulista. Na prorrogação, empate por 0-0. O Bragantino, como tinha melhor campanha, acabou se sagrando campeão. Londrina, campeão paranaense de 1992. O Campeonato Paranaense já teve muito campeão legal vindo do interior. Monte Alegre de Telêmaco Borba, Comercial de Cornélio Procópio e aí mais recentemente Paranavaí e o Operário Ferroviário. A gente pegou uma final aqui bem específica que reuniu 2 times vindos do interior. Em 92, o Londrina conquistou o 3º título estadual da sua história. Na decisão, enfrentou o União Bandeirante. Na primeira fase, regulamento um pouco confuso, o Londrina chegou a empatar 10 jogos seguidos. Foi para a segunda fase, foi para um quadrangular que ia definir 2 semifinalistas em cada quadrangular. Londrina passou em segundo lugar no grupo dele, atrás do Paraná Clube. Nas semifinais, o Londrina passou pelo Atlético Paranaense, enquanto o Paraná Clube pegou o União Bandeirante. O União acabou levando a melhor e foi para a final contra o Londrina. Foram 3 jogos para definir o título, os 3 no estádio do Café em Londrina, já que o estádio do União Bandeirante não tinha capacidade. Nos 2 primeiros jogos, empates. Então, no terceiro jogo, 1-0 para o Londrina, que acabou com o título e acabou condenando o União Bandeirante a ficar com o 5º vice-campeonato do Campeonato Paranaense. Asa, campeão alagoano de 2005. Às vezes pode parecer que o campeonato alagoano é restrito ali a Maceió, na CRB CSA, no máximo com a Asa de Arapiraca ali invadindo a briga dos dois. Não é verdade, principalmente nos últimos anos. A gente viu muito time de Coruripe, de Capela, de Arapiraca, de Murici, ali brigando por título também. Em 2005, o campeonato alagoano teve pela primeira vez uma decisão entre 2 times de fora de Maceió, Asa e Coruripe. No fim das contas, o Asa levou a melhor. Mas desde então, os times de Maceió viram a concorrência começar a dar mais trabalho. Em 2010, por exemplo, o Murici foi campeão em cima do Asa. Em 2011, o Asa foi campeão em cima do Coruripe. Perdigão, campeão catarinense de 66. Frigorífico Perdigão, você conhece aí, já deu nome a um time do futebol catarinense. Durou pouco tempo, ali de 64 a 69, mas deu tempo de conquistar o título do Campeonato Catarinense de 66. Aquele catarinão contou com 27 times divididos entre litoral e oeste. E não pensa que era time fraco não. A gente teve Avaí, Figueirense, teve Hercílio Luz, Inter de Lages, Almirante Barroso, teve bastante gente conhecida. No grupo oeste, a Perdigão foi campeã e o Comercial de Joaçaba foi vice. Então foram para um quadrangular final para decidir o título contra campeão e vice do litoral, Almirante Barroso e Metropol. No fim das contas, o pessoal do oeste levou a melhor. Perdigão campeã e Comercial de Joaçaba vice. Não teve final, já que foi um quadrangular, mas a gente destaca aqui essa liderança dos 2 times do interior da disputa. Baraunas, campeão potiguar de 2006. A decisão do Campeonato Potiguar de 2006 não foi apenas de times fora de Natal, foram de 2 times de Mossoró especificamente, o Baraunas e o Potiguar. Na primeira fase, o Baraunas fez a melhor campanha e o Potiguar foi o 3º colocado. Passaram 8 times para a segunda fase, e aí começou uma confusão muito grande. Vieram as quartas de final, passaram Baraunas, Potiguar, América e ABC. O Baraunas eliminou a América, o Potiguar eliminou o ABC. E nas finais, o Baraunas levou a melhor em cima do Potiguar.
Veio o título? Não veio o título ainda. O Açu entrou com uma ação para tirar a vaga do ABC. Virou uma guerra de liminar, no fim das contas, o Açu acabou de fato passando para as semifinais no lugar do ABC. Potiguar foi lá, refez as semifinais contra o Açu, 1-1 um jogo, 8-0 o outro, e foi para a final de novo. Aí vamos de novo para as finais entre Potiguar e Baraunas. Na nova decisão, 2 empates por 0-0. Aí o Baraunas acabou com o título porque tinha melhor campanha. Volta Redonda, campeão da Taça Guanabara de 2005. O Campeonato Carioca nunca teve uma final só com times do interior, mas já teve decisão de turno entre 2 times de fora do Rio e nem faz tanto tempo assim, você lembra? Foi na Taça Guanabara de 2005. Logo na primeira fase, Flamengo, Fluminense e Vasco foram eliminados. Passaram para as semifinais Botafogo, Cabofriense, Americano e Volta Redonda. Fácil para o Botafogo? Não teve moleza para o Botafogo não. Nas semifinais, o Americano eliminou o Bota e o Volta Redonda passou pela Cabofriense. Então, foram para a final Americano e Volta Redonda. Aí, chegou a decisão do primeiro turno do Campeonato Carioca, Americano e Volta Redonda no Maracanã, 0-0. Nos pênaltis, o Voltaço levou a melhor e ficou com o título do primeiro turno. Detalhe que o Volta Redonda ainda foi para as semifinais da Taça Rio, mas acabou eliminado pelo Flamengo. E o Flamengo, na decisão do turno, acabou eliminado pelo Fluminense. Então, a final do Campeonato Carioca de 2005 ficou entre Volta Redonda e Fluminense. O Volta até ganhou o jogo da ida por 4-3, mas perdeu o jogo da volta por 3-1 e teve que se contentar com o vice-campeonato. Pelo menos ficou com o artilheiro do torneio, o Túlio Maravilha, aquele mesmo, que marcou 12 gols. O tema desse vídeo foi escolhido por um dos nossos apoiadores, o Thiago Marcelo Risso, e a gente agradece. Você quer contribuir com a Última Divisão, quer apoiar nosso projeto? ultimadivisão.com.br/apoie. É só entrar lá e conferir como ajudar a gente a continuar fazendo nossos vídeos, nosso conteúdo em redes sociais, nosso site, ok? Bom, essa é a nossa lista de hoje de decisões de campeonatos estaduais com times fora das capitais, fora dos grandes centros. Faltou algum? Você sentiu falta de alguma decisão? Deixa aí nos comentários pra gente, ok? Valeu, pessoal, um abraço!